Imagine abrir uma pequena caixa de comida. Você espera sentir o cheiro de peixe. Talvez algo parecido com frutos do mar. Mas no instante em que abre a tampa, um odor tão forte invade o ambiente que seus olhos começam a lacrimejar. Algumas pessoas recuam imediatamente, outras tapam o nariz. E existem relatos de turistas que simplesmente desistem antes mesmo da primeira mordida. Agora imagine descobrir que esse alimento é considerado uma tradição nacional, uma receita que atravessou séculos, um prato que já alimentou gerações inteiras e que nasceu graças à necessidade de sobreviver em um dos ambientes mais hostis do planeta. Hoje você vai conhecer um alimento tão estranho que muitos o descrevem como o pior cheiro do mundo. Esta é a história do hácaro, o famoso tubarão fermentado da Islândia. Para entender o hácaro, precisamos voltar muitos séculos no passado. Muito antes dos aeroportos, muito antes dos supermercados, muito antes da Islândia se tornar um destino turístico famoso. Imagine uma ilha isolada no meio do Atlântico Norte. Invernos longos, temperaturas congelantes, poucas árvores, pouca agricultura, no geral poucos recursos. Sobreviver naquele lugar nunca foi fácil. Os primeiros habitantes da Islândia precisavam aproveitar praticamente qualquer fonte de alimento disponível. E foi nesse cenário que surgiu um problema curioso. Os mares ao redor da ilha estavam cheios de tubarões. Mas havia um pequeno detalhe: comer aquele tubarão poderia acabar com sua vida. O animal utilizado no hácaro é o tubarão da Groenlândia, um gigante dos mares gelados do norte. Ele pode ultrapassar 6 metros de comprimento. E existe algo ainda mais impressionante. Alguns cientistas acreditam que esses animais podem viver mais de 300 anos. Isso significa que alguns tubarões vivos hoje podem ter nascido antes mesmo da Revolução Francesa. Mas o verdadeiro problema está na sua carne. Ela contém substâncias tóxicas em concentrações muito elevadas, entre elas amônia e óxido de trimetilamina. Consumir a carne fresca pode provocar intoxicações graves. Ou seja, os irlandeses tinham alimento à disposição, mas não podiam simplesmente comê-lo. Então surgiu uma pergunta: como transformar veneno em comida? A resposta foi tão simples quanto engenhosa. Os irlandeses começaram a enterrar a carne do tubarão. Ela era colocada sob pedras e coberta com areia e cascalho durante vários meses. A pressão ajudava a eliminar os líquidos tóxicos presentes na carne. Depois disso, os pedaços eram retirados e pendurados ao ar livre para secar durante semanas ou meses. O vento frio da Islândia fazia o restante do trabalho. Ao final do processo, surgia algo completamente diferente do tubarão original. Algo seguro para o consumo e com um cheiro absolutamente inesquecível. Assim nascia o hácaro. Se existe algo que tornou o hácaro famoso mundialmente, é o cheiro. Descrever esse odor não é fácil. Algumas pessoas dizem que lembra amônia pura. Outras afirmam que parece produto de limpeza. Há quem compare o cheiro a banheiro químico, ou até mesmo a peixe estragado misturado com produtos químicos. Parece exagero, mas basta assistir às reações de turistas experimentando pela primeira vez. Muitos não conseguem sequer aproximar o alimento do rosto. Alguns riem de nervoso, outros simplesmente desistem. E há aqueles que precisam sair para tomar um ar fresco. Curiosamente, nem todo islandês gosta do hácaro. Muitos consomem apenas em datas especiais, festivais, celebrações tradicionais e eventos culturais. Mas quem aprecia o prato
costuma dizer que o sabor é muito menos agressivo do que o cheiro sugere. Segundo alguns relatos, o aroma é responsável por 90% da experiência. Talvez o aspecto mais interessante dessa história seja justamente sua origem. O Hakaru não foi criado porque alguém pensou: isso parece delicioso. Ele surgiu porque as pessoas precisavam sobreviver. Em um ambiente difícil, desperdiçar alimento simplesmente não era uma opção. Os irlandeses aprenderam a transformar algo perigoso em algo útil. É uma demonstração impressionante da capacidade humana de adaptação. E talvez isso explique porque muitos irlandeses têm orgulho dessa tradição até hoje. Ela representa a resistência de seus antepassados. No fim das contas, o Hakaru é muito mais do que um tubarão fermentado. Ele é um símbolo de sobrevivência, uma herança dos primeiros habitantes da Islândia, uma lembrança de uma época em que a criatividade poderia significar entre viver e morrer. Mas isso não muda um fato: o seu cheiro continua assustando turistas do mundo inteiro, e provavelmente continuará fazendo isso por muitos anos. Então fica a pergunta: se você estivesse visitando a Islândia e alguém colocasse um pedaço de Hakaru na sua frente, você teria coragem de experimentar? Ou o cheiro seria suficiente para encerrar a experiência antes mesmo da primeira mordida? Conte sua resposta nos comentários. Se gostou do vídeo, deixe seu like, inscreva-se na Gavanço TV e ative o sininho. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais. We spent years in training, fighting battles uphill.